E aí pessoal, mais uma aula chegando aí. Agora a gente vai trabalhar com as equações do tipo ax² mais bx igual a zero. Para esse tipo de equação, a gente precisa voltar lá no oitavo ano e lembrar um termo de fatoração chamado colocar termo comum em evidência. Significa pegar todos os termos que fazem parte de cada elemento da equação e trazê-los em evidência para poder depois fazer uma divisão. A gente vai fazer passo a passo aqui, você vai relembrar e vai entender. Vamos pegar, por exemplo, a equação 1x² menos 3x igual a zero. Como você pode notar, o elemento que faz parte dos dois termos é a nossa variável x. Então, como x é o termo comum às duas partes, colocaremos ele em evidência. O que fazemos agora? Agora nós dividimos toda a equação por esse elemento que colocamos em evidência, fazendo um x² dividido por um x, menos 3x dividido por x, 3. Lembre-se de como vocês estudaram isso ano passado. Adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Vocês não podem esquecer desse conteúdo. Se tem dúvida, revise. Igual a zero. No que chegamos? Nós chegamos agora em uma multiplicação entre dois termos que está dando zero. Na aula passada a gente já falou sobre isso. Toda vez que nós temos a multiplicação que o resultado é zero, significa que um dos termos obrigatoriamente tem que ser zero. Só que aqui no caso, eu não sei qual dos dois termos que vai dar zero. Então o que eu faço? Eu separo em duas equações e igualo os dois a zero. Como assim, professor? Não entendi. Eu deixo a primeira parte x igual a zero e a segunda parte x menos 3 igual a zero, para poder definir qual dos dois elementos é o zero da equação. Beleza? Aqui, como você pode ver na equação 1, já está definido, porque ela já me disse quem é zero. Um dos valores de x é zero. Então agora eu só preciso calcular quem é o outro valor. Lembra? Equação de grau 2 obrigatoriamente precisa de duas raízes. O grau da equação determina quantas raízes ela tem. Aqui no caso dessa equação, uma delas vai ser zero e a outra delas não será zero. A parte que é zero eu já localizei. Agora eu preciso localizar quem é o outro valor de raiz. Como nós fazemos? Simples, resolvendo a equação que sobrou. X menos 3 igual a zero. Pelo princípio aditivo, passamos por lá de lá na operação matemática inversa. X mais 3, ou 0 mais 3, que dá 3. Bom, já achamos a outra raiz. Então, no caso a solução, uma das raízes é 0 e a outra raiz é 3. Viram como é bem simples? Você vai ter um valor fixo que vai ser sempre 0, desculpa, e outro valor que você vai conseguir definir a partir da equação que sobrou. Vamos lá de novo? Exemplo 2. 2x² menos 1 igual a zero. O que nós temos que tomar cuidado? Primeiro, a leitura do seu polinômio. Se você não entendeu ainda como ler, você vai fazer errado. Se você está lendo 2x² menos x igual a zero, você está me falando que aqui o x não tem coeficiente. E nós já vimos na primeira aula que para ser um monômio, obrigatoriamente, ele tem que ter uma parte numérica e uma parte literal. Então, a forma de se ler 2x² menos 1x igual a zero. Agora eu sei quem são os coeficientes. De novo, olhando para a nossa equação, a gente vê que o único termo que faz parte dos dois elementos é o x. Então, trazemos ele para a evidência. E agora fazemos a divisão passo a passo, membro a membro. 2x² dividido por x, 2x. 1 menos 1x dividido por x, menos 1, igual a zero. Agora nós temos aqui uma multiplicação que dá zero. O que nós já sabemos que ou o primeiro termo ali da multiplicação é zero, o primeiro fator, ou o segundo fator é zero. De novo, já tenho uma raiz definida. Olha lá, x igual a zero. Já sei uma das raízes. Então, o que eu preciso agora? Pegar a segunda equação e definir. Temos 2x menos 1 igual a zero. Passando o menos 1 para lá pelo princípio aditivo na operação matemática inversa, passa mais 1, 0 mais 1, 1. Passamos agora o 2 na operação matemática inversa e temos x igual a meio. Então, quem são a solução, as raízes da nossa equação? 0 e meio. Beleza? Até aqui tudo certinho? Algum problema? Mais uma.
4x² mais 20x igual a 0. Toma cuidado com as equações, que agora na hora que você está olhando aqui, você está vendo que não é só o x que é valor comum, porque 4 e 20 são múltiplos entre si. Então quem eu vou colocar? O 4x, porque o 4 faz parte tanto do 4 quanto do 20. Então, agora fazendo a divisão, 4x² dividido por 4x, x mais 20x dividido por 4x, 5 igual a 0. Beleza, o que acontece agora? Se a multiplicação está dando 0, significa que ou o 4x vale 0, ou o x mais 5 vale 0. Então vamos descobrir quem é? Resolvendo a primeira. 4x igual a 0, passo o 4 na operação matemática inversa, 0 dividido por 4, 0. Já achamos a primeira raiz, que é 0. Vamos para a próxima. X mais 5 igual a 0, transportando o 5 para o lado de lá. Na operação matemática inversa, 0 menos 5, x vale menos 5. Pronto, achamos as duas raízes. Quem soluciona essa equação? Menos 5 e 0. Equações desse formato, obrigatoriamente, uma das raízes sempre vai ser 0. Porque se eu tenho uma multiplicação que está dando 0, significa que uma das raízes, obrigatoriamente, tem que ser 0. 4. Mais uma vez, a equação não está pronta. O que precisamos fazer? Primeiro, definir a equação. Pela propriedade distributiva, toda vez que um termo multiplica uma operação, esse termo deve ser multiplicado a todos os elementos dessa operação. Então, fazendo 1x vezes 1x, 1x². 1x vezes 3, mais 3x, repetimos o resto, igual a 5x. Agora o que a gente vai fazer? Vai trazer a variável aqui para o primeiro membro, para a gente poder igualar essa equação a 0. Ficou 1x² mais 3x menos 5x igual a 0. Por que ele veio menos 5x? Muito bom, porque do lado de lá ele estava adicionado e quando trocamos um elemento de membro, ele passa na operação matemática inversa. Então, operando 1x² mais 3x menos 5x, como o x² não tem nenhum semelhante, só tem semelhante o 3 e o 5x, então fazemos 1x², 3x menos 5x, menos 2x, igual a 0. O que fazemos agora? Olhamos o termo comum. Quem é o elemento que participa tanto do primeiro termo quanto do segundo? O x. Colocamos em evidência agora 1x² dividido por x, x menos 2x dividido por x, menos 2 igual a 0. De novo, temos uma multiplicação dando 0, então obrigatoriamente um dos termos ali, um dos fatores tem que ser 0. Ou, desculpa, o x vale 0 ou o x menos 2 vale 0. Como o x igual a 0 já está definido, vamos resolver apenas a segunda equação. x² menos 2 igual a 0, transportando o 2 para o lado de lá na operação matemática inversa, x igual a 2. Pronto, já temos nossas duas raízes. X vale 0 e x vale 2. Solução 0 e 2. Belezinha? Então, por hoje é só. Bons estudos. Resolvam as atividades que estão postadas aí junto com o vídeo e até a próxima aula.